Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro chamado O Lugar, da escritora francesa Annie Ernaux, publicado no Brasil pela editora Fósforo, com tradução de Marília Garcia. Desde o último anúncio do Nobel de Literatura, prêmio que inclusive foi justamente para Annie Ernaux, que eu criei a curiosidade em conhecer um pouquinho mais da obra dessa escritora. O resultado do Nobel sempre funcionou para mim dessa forma, para despertar o interesse em descobrir novos autores. Até por conta disso que, sempre que é possível, eu gosto de ler alguma coisa daqueles que ganharam recentemente. Depois de dar uma pesquisada, eu vi que a Annie Ernaux é interessante de ler em ordem cronológica de publicação. Além disso, ela própria já disse que o livro O Lugar é ideal, é uma ótima opção para iniciar a leitura da sua obra, já que nele nós temos quase que um tipo de introdução para o seu estilo de escrever. No caso, o autor intercala com muita fluidez relatos e memórias pessoais com observações do cotidiano, às vezes até contextualizando um pouco da situação do país, explicando determinados eventos, particularidades do meio social, das instituições e por aí vai. Por conta disso que a sua obra é muitas vezes considerada como a base de um estilo conhecido como autossociobiografia. O Lugar, publicado em 1984, foi o princípio disso tudo, além de também ser o livro responsável por destacar a autora pela primeira vez no meio literário da França. Para quem não conhece, nesse trabalho, que conta com cerca de 70 páginas, a autora traça um perfil do seu próprio pai, um homem do campo de origem humilde, na mesma medida que também busca compreender a relação dela própria com ele. Mas antes de começar a falar melhor sobre esse livro, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. E se você quiser ajudar de alguma maneira a manter a produção de conteúdo aqui do canal, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, ou efetuar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Ainda nas primeiras páginas, a Annie Ernaux já nos dá uma ideia de como ela pretende contar essa história, adotando, no caso, um tipo de escrita neutra. Ela diz assim, eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Para contar a história de uma vida regida pela necessidade, não posso assumir de saída um ponto de vista artístico, nem tentar fazer alguma coisa cativante ou comovente. Vou recolher as falas, os gestos, os gostos do meu pai, os fatos mais marcantes de sua vida, todos os indícios objetivos de uma existência que também compartilhei. Nada de memória poética, nem de ironia grandiloquente. Percebo que começa a vir com naturalidade uma escrita neutra, a mesma escrita que eu usava em outros tempos nas cartas que enviava aos meus pais contando as novidades. O livro se inicia com a autora comentando sobre quando conseguiu, numa escola em Lyon, o certificado para o cargo de professora. Ela contou, inclusive, isso daí numa mensagem para os seus pais, que, por sua vez, responderam que estavam muito felizes por ela. Pouco tempo depois, o pai da Annie Ernaux veio a falecer. Ele e a sua mãe administravam uma pequena mercearia que também funcionava como café. A autora vai nos mostrando, num primeiro momento, a reação dos familiares, que foi relativamente tranquila, apesar da tristeza dos seus tios, da sua mãe e dela própria. Ela também nos mostra a reação de pessoas ao redor e também de clientes da mercearia. As lembranças do pai despertaram na autora o desejo de falar sobre ele, de comentar sobre a relação que ela tinha com ele e sobre a forma como os dois acabaram se distanciando com o passar do tempo, principalmente porque eles começaram a viver realidades muito diferentes. Se utilizando do estilo que eu comentei agora há pouco, numa escrita neutra, ela então começa a contar a história do seu pai, um homem de origem simples, que foi criado com rigidez, que precisou trabalhar desde cedo e nunca teve muito luxo.
Vemos como ele conheceu a sua esposa, a mãe da autora, enquanto trabalhava como operário numa fábrica de cordas. Além disso, nós também passamos a conhecer, né, a forma como ele conseguiu, com muito esforço, sair dessa atividade para abrir o seu próprio negócio, no caso justamente essa mercearia que eu comentei. A autora também nos mostra sobre os tempos de guerra, da Segunda Guerra Mundial, sobre como tudo era difícil, mas mesmo assim ele conseguiu se virar na medida do possível. A questão é que conforme a Annie foi crescendo, especialmente ali na adolescência, ela começou a adquirir uma visão de mundo que era bastante distinta daquela que o seu pai tinha. Ela começou a se interessar muito por livros, por cultura e coisas assim. Com base nisso, ao longo da leitura, a escritora então vai nos mostrando o distanciamento quase que inevitável que foi se criando entre ela e o seu pai. Um aspecto interessante dessa obra é a forma como a Annie Ernaux vai nos mostrando, enquanto narra a vida do seu pai, um pouco também da visão de mundo que ele tinha e sobre como muitas vezes as oportunidades não chegavam para ele. A questão educacional, por exemplo, de acesso à cultura, aos livros e aos estudos, era sempre um assunto muito delicado. Nós vemos, por exemplo, que ele tinha orgulho da sua filha, que ele tinha orgulho dela ter passado na faculdade ou de ter se tornado professora. Só que ao mesmo tempo a educação também incomodava ou gerava desconfiança, talvez até por conta da sua perspectiva mais prática das coisas. Além disso, vale dizer que foi algo que ele nunca teve acesso, já que desde muito cedo, desde criança, se não me engano, de adolescente ali, no início da adolescência, ele precisou largar os estudos para começar a trabalhar. A compreensão desse pai com relação à educação era quase como se isso não tivesse nenhum tipo de valor para ele especificamente, mas sim para os outros, como por exemplo no caso da sua filha. Tem um trecho no livro bem interessante sobre isso, onde a Annie Ernaux diz uma coisa que eu quero ler aqui para vocês. Vou ler aqui rapidamente. A luz debaixo da porta do meu quarto à noite levava-o a dizer que eu estava abusando da minha saúde. Os estudos eram um sofrimento necessário para eu ter uma boa condição e não acabar como um operário. Ele via, porém, com desconfiança, o fato de eu gostar de pensar e refletir, como se me faltasse um impulso vital bem na flor da idade. Às vezes ele achava que eu era infeliz. Ainda nessa pegada, a linguagem também era um fator muito importante, já que ela era uma enorme fonte de insegurança para o pai da autora, que por conta disso até se comportava com timidez diante de pessoas importantes. A própria Annie diz que se influenciou um pouco por essas atitudes e chegou a se comportar até de maneira parecida com seu pai. Só que isso se modificou com o passar do tempo e também com a convivência com pessoas de realidades diferentes. Essa forma de agir foi se modificando muito por conta também da faculdade de letras, ou até por causa do namorado, que vinha de uma família de intelectuais. É curioso até como a autora vai nos mostrando como essas influências externas foram meio que mexendo com ela, não apenas com relação às inseguranças que ela foi perdendo, mas também porque foi aumentando a distância que havia entre ela e o seu pai. A diferença de classe também é um elemento bem presente nesse livro. Uma das minhas partes favoritas, inclusive, dele, diz respeito a uma situação em que a Annie Ernaux ela narra uma visita que suas amigas fizeram para a casa dos seus pais. Eu vou dar uma lida nesse trecho aqui para vocês. Meu pai ficava feliz de receber jovens tão bem criadas em casa. Conversava bastante com elas, preocupado em ser educado, não deixava a conversa esfriar e se interessava verdadeiramente por tudo que dizia a respeito às minhas amigas. As refeições eram uma preocupação à parte. Por acaso a senhorita Geneviève gosta de tomate? Ele dava duro para agradar. Quando a família de uma dessas amigas me recebia em sua casa, eu participava de um estilo de vida que não se alterava em nada com a minha presença. Admitiam minha entrada nesse mundo que não temia nenhum olhar de fora, e que só tinha se aberto para mim porque eu havia esquecido os modos, as ideias e os gostos do meu próprio mundo. Um dia, cheio de orgulho no olhar, ele me disse: "Eu nunca te fiz passar vergonha." De certa forma, era como se o pai tivesse orgulho dessa sua insegurança, já que dessa maneira ele tinha a consciência limpa de nunca ter envergonhado a própria filha.
Além disso tudo, o livro também explora outras temáticas relevantes. A autora, por exemplo, fala bastante sobre as diferenças de comportamento, isso na figura do seu pai, sobre as diferenças de comportamento entre as pessoas do campo e as pessoas da cidade. Ela também comenta sobre as dificuldades que ele passou para conseguir dar uma vida digna para a família, sobre como ele compreendia o seu papel na sociedade e por aí vai. Em linhas gerais, O Lugar foi uma leitura que eu gostei bastante. Nele, a autora reflete não apenas sobre o seu pai, sobre o mundo em que ele viveu ou sobre o espaço familiar, mas principalmente sobre as suas próprias origens. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje sobre esse livro da ganhadora do Nobel de Literatura, Annie Ernaux. Eu tenho planos de fazer outras resenhas de mais livros dela. Vamos ver se eu consigo ainda para esse ano, né? O plano é esse. Aproveito também para agradecer à editora Fósforo, parceira aqui do canal, pelo envio do exemplar. E também, como sempre, eu gosto de lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!